O grupo de estudos espíritas Isabel de Aragão vem convidá-lo a participar em mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vamos terminar a análise do capítulo 13º, cujo tema principal é que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. E vamos então começar. Em estudo anterior, tratámos dos seguintes temas: fazer o bem sem ostentação, os infortúnios ocultos, o óbolo da viúva e convidar os pobres e os estropiados. Também analisámos nas instruções dos espíritos a caridade material e a caridade moral. E falámos também sobre a beneficência. Quanto a este tema, que já tinha sido parcialmente tratado, vamos hoje terminá-lo e estudaremos ainda a piedade e os órfãos. Vamos então começar com o testemunho de Cáritas, em Lyon, 1861, e nos fala sobre a beneficência. Há muitas maneiras de fazer a caridade, que tantos de vós confundem com a esmola. Não obstante, há grande diferença entre elas. A esmola, meus amigos, algumas vezes é útil, porque alivia os pobres. Mas é quase sempre humilhante, tanto para o que a dá, quanto para o que a recebe. A caridade, pelo contrário, liga o benfeitor e o beneficiário, e, além disso, se disfarça de tantas maneiras. A caridade pode ser praticada mesmo entre colegas e amigos, sendo indulgentes uns para com os outros, perdoando-se mutuamente suas fraquezas, cuidando de não ferir o amor próprio de ninguém. Para vós, espíritas, na vossa maneira de agir em relação aos que não pensam convosco, induzindo os menos esclarecidos a crer, sem os chocar, sem afrontar as suas convicções, mas levando-os amigavelmente às reuniões, onde eles poderão ouvir-nos e onde saberemos encontrar a brecha que nos permitirá penetrar os seus corações. Escutai agora o que é a caridade para com os pobres, esses deserdados do mundo, mas recompensados por Deus, quando sabem aceitar as suas misérias sem murmurações, o que depende de vós. Vou-me fazer compreender por um exemplo. Vejo muitas vezes na semana uma reunião de damas de todas as idades. Para nós, como sabeis, são todas irmãs. Trabalham rápidas, bem rápidas. Os dedos são ágeis. Vede também como os rostos estão radiantes e como os seus corações batem em uníssono. Mas qual o seu objetivo? É que elas veem aproximar-se o inverno, que será rude para as famílias pobres. As formigas não puderam acumular durante o verão os grãos necessários à provisão, e a maior parte dos seus utensílios está empenhada. As pobres mães se inquietam e choram, pensando nos filhinhos que neste inverno sofrerão frio e fome. Mas tendo paciência, pobres mulheres. Deus inspirou as outras mais afortunadas que vós. Elas se reúnem e confeccionam roupinhas. Depois, num destes dias, quando a neve tiver coberto a terra, e murmurardes dizendo: Deus não é justo, pois é esta a expressão comum dos vossos períodos de sofrimento, então vereis aparecer um dos enviados dessas boas trabalhadoras que se constituíram em operárias dos pobres. Sim, era para vós que elas trabalhavam assim, e vossos murmúrios se transformarão em bênçãos, porque, no coração dos infelizes, o amor segue de bem perto o ódio. Como todas essas trabalhadoras necessitam de encorajamento, vejo as comunicações dos bons espíritos lhes chegarem de todas as partes. Os homens que participam desta sociedade oferecem também o seu concurso, fazendo uma dessas leituras que tanto agradam. E nós, para recompensar o zelo de todos e de cada um em particular, prometemos a essas obreiras laboriosas uma boa clientela, que as pagará em moeda sonante de bênçãos, a única moeda que circula no céu, assegurando-lhes ainda, sem medo de nos arriscarmos, que essa moeda não lhes faltará. E ainda sobre a beneficência, temos então agora um espírito protetor, em Lyon, 1861, e nos diz: Meus caros amigos,
Cada dia ouço dizerem entre vós: sou pobre, não posso fazer a caridade. E cada dia vejo que faltais com indulgência para com os vossos semelhantes. Não lhes perdoais coisa alguma, e vos arvorais em juízes demasiado severos, sem vos perguntar se gostarias que fizessem o mesmo a vosso respeito. A indulgência não é também caridade? Vós que não podeis fazer mais do que a caridade e indulgência, fazei pelo menos essa, mas fazei-a com grandeza. Pelo que respeita à caridade material, quero contar-vos uma história do outro mundo. 2 homens acabavam de morrer. Deus havia dito: enquanto esses 2 homens viverem, serão postas as suas boas ações num saco para cada um. E quando morrerem, serão pesados esses sacos. Quando ambos chegaram à sua última hora, Deus mandou que lhes levantassem os 2 sacos. Um estava cheio, volumoso, estufado e retinha um metal dentro dele. O outro era tão pequeno e fino que se viam através do pano as poucas moedas que continha. Cada um dos homens reconheceu o que lhe pertencia. Eis o meu, disse o primeiro. Eu o conheço, fui rico e distribuí bastante. O outro disse: eis o meu, fui sempre pobre. Não tinha quase nada para distribuir. Mas, ó surpresa! Postos na balança, o maior tornou-se leve e o pequeno se fez pesado, tanto que levou muito o outro prato da balança. Então Deus disse ao rico: destes muito, é verdade, mas o fizestes por ostentação e para ver o teu nome figurando em todos os templos do orgulho. Além disso, ao dar, não te privastes de nada. Passa à esquerda e fica satisfeito por te ser contada a esmola como alguma coisa. Depois disse ao pobre: destes bem pouco, meu amigo, mas cada uma das moedas que estão na balança representou uma privação para ti. Se não distribuíste a esmola, fizeste a caridade, e o melhor é que a fizeste naturalmente, sem te preocupares de que a levassem em conta. Foste indulgente, não julgaste o teu semelhante, pelo contrário, encontrastes desculpa para todas as suas ações. Passa à direita e vai receber a tua recompensa. E agora é João, em Bordeaux, 1861, que nos deixa esta mensagem. A mulher rica, feliz, que não tem necessidade de empregar o seu tempo nos trabalhos da casa, não pode dedicar algumas horas ao serviço do próximo? Que, com as sobras dos seus gastos felizes, compra agasalhos para o infeliz que tirita de frio, com suas mãos delicadas confecciona roupas grosseiras mas quentes e ajuda a mãe pobre a vestir o filho que vai nascer. Se o seu filho com isso ficar com alguns rendados de menos, o daquela terá mais calor. Trabalhar para os pobres é trabalhar na vinha do Senhor. E tu, pobre operária, que não dispões de sobras, mas que desejas no amor por teus irmãos dar também um pouco do que possuis, oferece algumas horas do teu dia, do teu tempo, que é o teu único tesouro. Faz alguns desses trabalhos elegantes que tentam os felizes, vendo o produto dos teus serões, e poderás também proporcionar a teus irmãos a tua parte de alívio. Terás talvez algumas fitas a menos, mas darás sapatos aos que vivem descalços. E vós, mulheres devotadas a Deus, trabalhai também para as vossas obras piedosas, mas que os vossos trabalhos delicados e custosos não sejam feitos apenas para ornar as vossas capelas ou para atrair a atenção sobre a vossa habilidade e paciência. Trabalhai, minhas filhas, e que o resultado de vossas obras seja consagrado ao alívio de vossos irmãos em Deus. Os pobres são os seus filhos bem amados. Trabalhar por eles é glorificá-lo. Sede os instrumentos da providência que diz: às aves do céu, Deus dá o alimento. Que o ouro e a prata, tecido pelos vossos dedos, se transformem em roupas e provisões para os necessitados. Fazei isso, e o vosso trabalho será abençoado. E todos vós que podeis produzir,
Dai o vosso gênio, dai as vossas inspirações, dai o vosso coração, que Deus vos abençoará. Poetas, literatos, que sois lidos somente pela gente da sociedade, preenchei os seus lazeres, mas que o produto de algumas de vossas obras seja destinado ao alívio dos infelizes. Pintores, escultores, artistas de todos os géneros, que vossa inteligência venha também ajudar os vossos irmãos. Não tereis menos glória por isso, e eles terão alguns sofrimentos a menos. Todos vós podeis dar, a qualquer classe a que pertençais, tereis sempre alguma coisa que pode ser dividida. Seja o que for que Deus vos tenha dado, deveis uma parcela aos que não têm sequer o necessário, pois em seu lugar ficarias contentes se alguém dividisse convosco. Vossos tesouros da terra diminuirão um pouco, mas vossos tesouros do céu serão mais abundantes. Colhereis pelo cêntuplo, lá em cima, o que semeardes em benefícios aqui embaixo. E vamos fazer aqui algumas reflexões sobre a beneficência. A beneficência é a arte de bem fazer, indo em socorro de quem precisa, ajudando com altruísmo e verdadeiro sentimento de fraternidade. A beneficência é a arte de praticar a caridade com amor. E o verdadeiro sentido da palavra caridade, como ensinou Jesus, é usar de benevolência para com todos, ser indulgente para com as imperfeições alheias e perdoar todas as ofensas. O amor e a caridade complementam a lei da justiça, porque amar o próximo é fazer-lhe todo o bem possível, tal como desejaríamos que nos fizessem. Por isso nos disse Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Segundo Jesus, a caridade não é somente dar esmolas, ela abrange as relações com os nossos semelhantes, sejam eles nossos iguais, inferiores ou superiores. A caridade nos manda ser indulgentes e nos proíbe humilhar o infortúnio, porque também nós ainda temos necessidade da indulgência. Amai aos vossos adversários, nos recomenda Jesus. Amar os adversários é contrário às nossas tendências atuais, mas precisamos reverter essa tendência. Amar os adversários é perdoar-lhes, pagar-lhes o errado com o certo. Quanto à esmola, ela não é condenada, mas sim a maneira como é dada. A criatura correta e de bem, que entende a caridade segundo os ensinamentos de Jesus, vai ao encontro do necessitado antes que este lhe estenda a mão. A ostentação apaga aos olhos de Deus o mérito do benefício, porque, por isso, disse Jesus, que a vossa mão esquerda ignore o que faz a direita. Sejamos indulgentes com os erros dos nossos semelhantes. Em lugar de desprezar a ignorância e o vício, procuremos instruir e moralizar através das nossas ações, dos nossos exemplos. O que os benfeitores amigos nos pedem é que sejamos afáveis e benevolentes para com todos, mesmo para com aqueles que ainda se comprazem no erro. A caridade é o espírito da doutrina espírita. Ela resume todos os deveres do ser humano para consigo mesmo e para com os seus semelhantes. Eis porque se pode dizer que não há verdadeiro espírita sem caridade. Mas há que compreender que existe a caridade beneficente e a caridade benevolente. A caridade beneficente é a que supre as necessidades materiais de quem precisa. Já a caridade benevolente, como praticá-la? É amar o próximo, tanto como a si mesmo, agindo com os outros como gostaríamos que agissem connosco. Mas como podemos amar o próximo? Amar o próximo é renunciar ao sentimento de ódio, de rancor, de inveja, de ciúme, de vingança, numa palavra, todo o desejo e todo o pensamento de prejudicar. É não fazer mal a ninguém, porque também não queremos que nos façam mal a nós. É ser indulgente com as imperfeições dos nossos semelhantes. É não procurar a palha no olho do vizinho quando não vemos
um tronco no nosso. É não se comprazer em ressaltar as falhas dos outros, é não se fazer valer às custas dos outros. Não procurar esmagar as pessoas sob o peso da sua superioridade. Não desprezar ninguém por orgulho. Então, a caridade benevolente é a caridade prática, é a caridade do verdadeiro cristão. Por isso, o espírita precisa ser caridoso. Lembremos-nos que, para sermos verdadeiramente cristãos, é necessário crer num Deus todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Crer no Espírito e na sua imortalidade. Crer na pré-existência do Espírito e na pluralidade das existências como meio de reparação, expiação e adiantamento moral. Crer na felicidade que cresce com a perfeição. Crer na perfectibilidade dos que hoje ainda são imperfeitos. Crer no livre-arbítrio dos seres humanos, que lhes deixa a escolha entre o certo e o errado. Crer na igualdade de justiça para todos, sem exceções, favores ou privilégios. Crer na continuidade que religa todos os seres do passado, presente e futuro, encarnados e desencarnados. Lembremos-nos ainda que não estamos juntos por acaso, nem pela primeira vez, e juntos voltaremos a estar um dia. Assim, façamos ao próximo o que gostaríamos que ele nos fizesse, para que possamos no futuro receber os frutos dessa sementeira bendita. Esse é o caminho que os benfeitores nos recomendam e que foi sancionado por Jesus. Esse é o verdadeiro caminho que precisamos percorrer a fim de construir a nossa felicidade. E vamos continuar. Agora, o tema da piedade. E ao encargo do espírito Michel, em Bordeaux, 1862. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz para Deus. Ah, deixai vosso coração enternecer-se diante das misérias e dos sofrimentos de vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que derramais nas suas feridas. E quando, tocados por uma doce simpatia, conseguis restituir-lhes a esperança e a resignação, que ventura experimentais. É verdade que essa aventura tem um certo amargor, porque surge ao lado da desgraça. Mas se não apresenta o forte sabor dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio deixado por estes. Pelo contrário, tem uma penetrante suavidade que encanta a alma. A piedade, quando profundamente sentida, é amor. O amor é devotamento. O devotamento é o olvido de si mesmo. E esse olvido, essa abnegação pelos infelizes, é a virtude por excelência, aquela mesma que o divino Messias praticou em toda a sua vida e ensinou na sua doutrina tão santa e sublime. Quando essa doutrina for devolvida à sua pureza primitiva, quando for admitida por todos os povos, ela tornará a terra feliz, fazendo reinar na sua face a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais apropriado a vos fazer progredir, domando vosso egoísmo e vosso orgulho, aquilo que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor do próximo, é a piedade. Essa piedade que vos comove até as fibras mais íntimas diante do sofrimento de vossos irmãos, que vos leva a estender-lhes a mão caridosa e nos arranca lágrimas de simpatia. Jamais sufoqueis, portanto, em vossos corações essa emoção celeste, nem façais como esses endurecidos egoístas que fogem dos aflitos, para que a visão de suas misérias não lhes perturbe por um instante a feliz existência. Temei ficar indiferentes, quando puderdes ser úteis. A tranquilidade conseguida ao preço de uma indiferença culposa é a tranquilidade do mar morto, que oculta na profundeza de suas águas a lama fétida e a corrupção. Quando a piedade está longe, entretanto, de produzir a perturbação e o aborrecimento de que se receia o egoísta.
Não há dúvida que a alma experimenta ao contacto da desgraça alheia, confrangendo-se, um estado de expressão natural e profundo, que faz vibrar todo o vosso ser e vos afeta penosamente. Mas a compensação é grande quando conseguis devolver a coragem e a esperança a um irmão infeliz, que se comove ao aperto da mão amiga e cujo olhar, ao mesmo tempo umedecido de emoção e reconhecimento, se volta com doçura para vós, antes de se levar ao céu, agradecendo por lhe haver enviado um consolador, um amparo. A piedade é a melancólica, mas celeste precursora da caridade. Esta primeira entre as virtudes de que ela é irmã e cujos benefícios prepara e enobrece. E sobre este tema vamos também aqui fazer algumas reflexões. E sendo a piedade uma virtude, o que é a virtude? É a disposição habitual do espírito que nos induz a exercer o bem e evitar o mal. As características principais das virtudes são humildade, modéstia, resignação, sensatez, piedade, generosidade, beneficência, doçura, compreensão, tolerância, perdão, companheirismo, renúncia, misericórdia, paciência, mansuetude, devotamento, etc. A piedade é uma virtude que vem dos corações sensíveis e é direcionada aos que estão sofrendo, despolutando em nós o sentimento de dó pelas misérias alheias. A piedade é a virtude que mais nos aproxima dos espíritos aprimorados. É a irmã da caridade que nos conduz a Deus. O sentimento, sendo uma manifestação do espírito, se amplia na medida em que nos despojamos dos bens que nos pertencem e nos voltamos para o bem-estar dos que estão ao nosso redor. Ao proporcionar algum benefício ao próximo, as satisfações que nos preenchem o espírito transbordam do nosso íntimo, abrangendo os semelhantes. À medida que essas alegrias aumentam, despolutadas pelo bem realizado, cresce em nós o sentimento de piedade, como o precursor que é da caridade, a mais sublime das virtudes. Devemos, com esforço e aprimoramento, cultivar a piedade, que acelera o nosso progresso espiritual e é indicativa do nosso amor ao próximo. E como impulsionar dentro de nós a piedade? Estimulando os próprios sentimentos de compaixão para com os sofrimentos alheios, dirigindo a nossa atenção e o nosso olhar para os que convivem connosco, analisando-lhes as preocupações e os receios, dedicando mais tempo em pensar nas aflições dos que nos cercam, em vez de nos absorvermos nas necessidades próprias, interessando-nos pelos problemas que atormentam as criaturas sem rumo, oferecendo-lhes apoio e orientação evangélica, estendendo nossas mãos em auxílio fraterno e amparo aos que nos comovam as fibras do coração. Amor é luz, é sabedoria, é poder. Piedade é uma das modalidades do amor e é só com o amor que se resolverão os problemas da humanidade. E vamos continuar. Agora, com o tema os órfãos. Ao encargo de um espírito protetor, mensagem recebida em Paris, 1860. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesses quanto é triste estar só e abandonado, sobretudo quando criança. Deus permite que existam órfãos para nos animar a lhes servirmos de pais. Que divina caridade, a de ajudar uma pobre criaturinha abandonada, livrá-la da fome e do frio, orientar sua alma para que ela não se perca no vício. Quem estende a mão a uma criança abandonada é agradável a Deus, porque demonstra compreender e praticar a sua lei. Lembrai-vos também de que, frequentemente, a criança que agora socorreis vos foi cara numa encarnação anterior, e se o pudesseis recordar, o que fazeis já não seria caridade, mas o cumprimento de um dever.
Assim, portanto, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não é essa caridade que magoa o coração, não é essa esmola que queima a mão que a recebe, pois os vossos óvulos são frequentemente muito amargos. Quantas vezes eles seriam recusados se a doença e a privação não os esperassem no casebre? Dai com ternura, juntando ao benefício material o mais precioso de todos, uma boa palavra, uma carícia, um sorriso amigo. Evitai esse ar protetoral que revolve a lâmina no coração que sangra e pensai que, ao fazer o bem, trabalhais para vós e para os vossos. E agora é um dia protetor em Sans 1862 e nos diz: que pensar das pessoas que, sofrendo ingratidão por benefícios prestados, não querem mais fazer o bem com medo de encontrar ingratos? Essas pessoas têm mais egoísmo do que caridade, porque fazer o bem somente para receber provas de reconhecimento é deixar de lado o desinteresse, e o único bem agradável a Deus é o desinteressado. São ainda orgulhosas, porque se comprazem na humildade do beneficiado, que deve arrojar-se aos seus pés para agradecer-lhes. Aquele que busca na terra a recompensa do bem que faz, não a receberá no céu, mas Deus a reservará para o que assim não procede. É necessário ajudar sempre aos fracos, mesmo sabendo-se de antemão que os beneficiados não agradecerão. Sabei que, se aquele a quem ajudais esquecer o benefício, Deus o considerará mais do que se fosseis recompensado pela sua gratidão. Deus permite que às vezes sejais pagos com ingratidão para provar a vossa perseverança em fazer o bem. Como sabeis, aliás, se esse benefício momentaneamente esquecido não produzirá mais tarde os seus frutos. Ficai certos, pelo contrário, de que é uma semente que germinará com o tempo. Infelizmente, não vedes nunca além do presente. Trabalhais para vós, não tendo em vista os semelhantes. A benemerência acaba por abrandar os corações mais endurecidos. Pode ficar esquecida aqui na terra, mas quando o espírito se livrar do corpo, ele se lembrará, e essa lembrança será o seu próprio castigo. Então ele lamentará a sua ingratidão, desejará reparar a sua falta, pagar a sua dívida noutra existência, aceitando mesmo frequentemente uma vida de devotamento ao seu benfeitor. É assim que, sem o suspeitardes, tereis contribuído para o seu progresso moral e reconhecereis então toda a verdade desta máxima. Um benefício jamais se perde. Mas tereis também trabalhado para vós, pois tereis o mérito de haver feito o bem com desinteresse, sem vos deixar abater pelas decepções. Ah, meus amigos, se conhecesseis todos os laços que na vida presente vos ligam às existências anteriores, se pudesseis abarcar a multiplicidade das relações que aproximam os seres uns dos outros para o seu mútuo progresso, admiraríeis muito melhor a sabedoria e a bondade do Criador, que vos permite reviver para chegardes a Ele. E ainda sobre este tema, é São Luís, em Paris, 1860. A beneficência é bem compreendida quando se limita ao círculo de pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Não. Pois é sobretudo o espírito de seita e de partido que deve ser abolido, porque todos os homens são irmãos. O verdadeiro cristão vê irmãos em todos os seus semelhantes e, para socorrer o necessitado, não procura saber a sua crença, a sua opinião, seja qual for. Seguiria ele o preceito de Jesus Cristo, que manda amar até mesmo os inimigos, se repelisse o infeliz por ter crença diferente da sua? Que o socorra, pois, sem lhe interpelar em consciência. Mesmo porque, se for um inimigo da religião, será esse o meio de fazer que ele a ame. Repelindo, só faria que a odiasse. E,
Chegados ao final desta apresentação, vamos então fazer as nossas considerações finais. E sobre este tema, os órfãos. Ora bem, órfã não é precisamente a criança que perdeu um dos pais ou ambos. Órfã é a criança sem lar, portanto, sem carinho, pela qual não há quem se interesse, entregue aos azares da vida, estejam ou não os seus genitores vivos. A infância é a época em que a criança precisa de mais carinho e cuidados. É a época em que se devem criar condições que permitam o enquadramento da criança com toda a família, o que lhe assegurará a segurança de que necessita para poder integrar-se na sociedade, onde habitualmente vicejam vicissitudes diversas e para as quais precisa preparar-se. É no seio da família, num lar bem organizado, que se encontra um meio propício, o terreno adequado para poder lançar as bases adequadas, capazes de lhe moldar o caráter, com vistas à reforma íntima de si própria, corrigindo tendências ancestrais menos positivas e assim poder levar a cabo com sucesso o seu progresso espiritual. Entendemos que, para a fome, se deve dar o alimento e, para a sede, se deve dar a água. Para a criança, é indispensável o regaço materno, o lar doméstico onde encontra o necessário conforto e apoio familiar. Só no lar se depara com o clima propício à sua delicadeza, ao seu estado e condições especialíssimas. Porém, e apesar das evidências que nos levam a compreender que não devia haver órfãos, infelizmente eles abundam. Assim coloca-se a questão: onde encontrar lares para todos os órfãos do orbe? Acreditamos que a dificuldade não está na escassez dos lares, e sim na esterilidade dos corações. A orfandade é um crime que se deve, acima de tudo, ao egoísmo. É por falta de caridade que existem tantos órfãos e, entretanto, tal como nos advertem os espíritos protetores, precisamos compreender que os órfãos que agora se nos deparam podem ser pessoas que nos foram muito queridas em outras épocas e que Deus coloca junto a nós, nessa condição, para testar a nossa caridade. Assim, não nos sendo possível adotar, pelo menos façamos tudo o que estiver ao nosso alcance para ajudar as instituições que se dediquem a essa digníssima tarefa de amparar os órfãos. Com isso, embora não estejamos resgatando diretamente dívidas do passado, que por certo ainda teremos, pelo menos estaremos minimizando e suavizando as dificuldades desses nossos irmãos desamparados. Que o nosso amado Mestre Jesus ilumine os nossos caminhos e que esta lição nos ajude a compreender os seus verdadeiros ensinamentos. Que pouco a pouco possamos ir ao seu encontro, na medida em que nos renovamos a nossa postura e a nossa conduta, bem como os nossos pensamentos e palavras a favor do bem. E assim, damos por concluído o estudo de hoje, deixando a todos o nosso abraço fraterno, nos despedimos e até ao próximo estudo.